E aí, galera do terceiro ano? Galera do terceiro ano, beleza com vocês? Tudo jóia? Professor Dinário. Nós vamos pegar agora a apostila Super Teoria 2. A aula vai ser GG05, Formações Vegetais. Vai ser dividido em duas partes, ok, galera? Então, vai ser dividido em duas partes com vocês. Primeiro vamos pegar os chamados fatores determinantes, porque a vegetação, pessoal, ela depende basicamente de temperatura e umidade. Então, variou a temperatura, variou a umidade, varia a vegetação, varia a biodiversidade também. Vamos começar pelo clima. Quando nós aprendemos clima, nós observamos que o clima ele tem dois elementos climáticos importantes, que é a temperatura e a umidade. E aqui eu coloquei dois mapas para vocês, um mapa de vegetação e um mapa climático. E nós vamos observar que há uma correlação. Vamos observar que essa área aqui, olha aqui, ó. Isso aqui é a floresta amazônica. Tá vendo só? Aqui na floresta amazônica temos o clima equatorial. E observe que essa floresta amazônica é uma floresta equatorial, que também ocorre onde? Na África, na Indonésia, onde ocorre clima equatorial. Perceberam? Tá? Vamos pegar o caso da tundra. Aqui, ó, tundra, essa vegetação que ocorre no extremo norte da América, extremo norte da Europa e da Ásia, onde nós temos o clima subpolar, nós temos a presença da floresta de coníferas. Então, a vegetação está associada ao tipo climático, porque nós temos dois elementos climáticos importantes, que é a temperatura e a umidade. E uma coisa que nós percebemos, né, pessoal, e quanto mais úmido e quente, a biodiversidade tende a ser maior. Nós temos aqui um esqueminha, tá certo? Vamos observar, eu quero que vocês analisem principalmente a pluviosidade, a quantidade de chuva, tá vendo aqui? E observe que aqui eu tenho um perfil que vai de A até B, tá certo? Esse perfil, no caso, que foi tirado da Europa, principalmente na Rússia, tá legal? E o que acontece? À medida que a pluviosidade ela foi diminuindo, a vegetação ela foi se alterando. Perceberam? Tá? E olha que a questão da temperatura, aqui a temperatura menor, a temperatura maior. Aqui nesse caso eu tenho a tundra. Então a tundra ela ocorre numa situação de temperatura baixa e baixa pluviosidade. E aqui está o deserto, que ocorre numa situação de temperatura um pouco mais alta e pluviosidade extremamente o quê? Baixa. E observe que à medida que a pluviosidade foi aumentando, o porte da vegetação ela foi o quê? Aumentando. Aqui pela análise da figura, você vê que aqui é a floresta conífera e aqui é uma floresta temperada. Aqui nós temos um outro gráfico, tá certo? Agora observe, por favor, que aqui a temperatura está diminuindo e a temperatura aqui está o quê, pessoal? Aumentando, tá? Então tá ao contrário, esse gráfico está invertido, tá bom? Vamos pegar o caso da tundra. A tundra ela ocorre numa região de baixa temperatura e baixa o quê? Precipitação. Então esse eixo aqui é o de precipitação, tá certo? Já o deserto ele ocorre numa faixa de baixa precipitação e numa faixa de temperatura, desde temperatura alta até uma temperatura o quê? Baixa. Eu gostaria que vocês não decorassem isso, porque aqui nesse caso eu tirei de um exercício, eles querem que na verdade o aluno tenha esse cuidado, né? Será que o aluno sabe que na verdade essas vegetações elas podem estar sendo influenciadas pela temperatura e pela precipitação? Só para dar uma ideia, olha só, região de alta temperatura e alta precipitação, provavelmente isso aqui é floresta o quê? Temperada, tá certo? Floresta temperada. Se nós pegarmos aqui, já ocorre em temperatura mais alta, precipitação intermediária, savanas, tá certo? Aqui não seria uma floresta de conífera, tá certo? Então é importante vocês analisarem isso. Altitude. Vamos lembrar que quando aumenta a altitude, a temperatura o quê? Diminui. Alterou a temperatura, altera também o quê? Os estratos vegetacionais, galera, tá bom? Alterou a temperatura, altera os estratos vegetacionais. Aqui eu estou fazendo uma análise de latitude com altitude, porque vamos lembrar o seguinte, quando aumenta a latitude, que eu saio do Equador em direção aos polos, a temperatura diminui. Da mesma forma, quando aumenta a altitude, a temperatura diminui. Então, a latitude e a altitude aqui estão sendo analisados para poder você perceber a questão que referente à temperatura. E observe que há uma correlação. A vegetação que ocorre numa baixa altitude também vai ocorrer numa baixa latitude. Por quê? Porque a temperatura é praticamente a mesma. Mas à medida que eu aumento a altitude e a temperatura diminui, a mesma acontece com a latitude. Observe que há uma correlação, tá vendo? Olha como é uma correlação. Por quê? Porque é uma mudança nessa temperatura. Classificação da vegetação, pessoal. Nós vamos classificar aqui a vegetação quanto à umidade, tá bom?
A vegetação ela pode ser tropófila, higrófila, hidrófila e xerófila. A tropófila é aquela vegetação de ambiente úmido e seco de acordo com a estação do ano. Já a higrófila, que também é chamada de ombrófila, vem de ambiente úmido, que chove bastante, com a floresta amazônica, por exemplo. Aqui na tropófila seria o exemplo do cerrado. E a hidrófila, aquela que tem vegetação de ambiente alagado, mangue, né? A Vitória Regia, uma planta. E a xerófila é uma planta de ambiente seco. Agora é importante deixar claro que essa xerofilia, ela não está associada apenas a um ambiente seco. Um local de um terreno arenoso, porque o solo arenoso ele não retém muita umidade. Então, consequentemente, mesmo que chova, essa água não é retida. Então, você pode ter cacto, que é uma planta de ambiente xerófilo, ok? Quanto ao tipo de folha, ela pode ser latifoliada, que são plantas de folhas largas, e aciculada ou aciculifoliada, que são plantas de folha pontiaguda. Exemplo aqui, os pinheiros, tá certo? Quanto à luminosidade, ela pode ser heliófila, que é uma planta pioneira, que é uma planta exigente em luz solar, e umbrófila, que é aquela planta de ambiente, o que, pessoal? Sombreado, planta de ambiente sombreado. Pioneira porque é o seguinte, quando você faz um desmatamento, é a primeira planta a germinar, porque ela é exigente em luz. Depois que formou o subbosque, é que vai surgir a planta umbrófila. Quanto à queda de folhas, ela pode ser decida ou caduca. A decida ou caduca são a planta que perde as folhas, e perennifolia está sempre com folhas. Aí eu quero que vocês analisem uma coisa comigo aqui. A folha, ela basicamente tem duas características, tá certo? Tem duas características. Realizar fotossíntese e evapotranspirar. Quando a carga fotossintética diminui, é porque a quantidade de luz solar diminuiu. Quando os estômatos da planta começam a fechar, é porque a evapotranspiração não pode aumentar, porque diminuiu a quantidade de água. E aí o que acontece? A planta, então, ela começa a trabalhar hormônios até promover a queda dessa folha, ela entra em senescência. Então, um local que chove muito, em um local que tem elevada quantidade de luz solar, vai ter plantas o quê? Perennifólias. Tá certo? As plantas são perennifólias. Por quê? Porque eu tenho luz o ano todo, chove o ano todo. É o caso da floresta amazônica. Tá certo? Já a floresta temperada, o que acontece? Quando chega o inverno, a quantidade de chuva diminui, porque a chuva, na verdade, você passa a ter uma precipitação nival, neve. E a planta não consegue absorver essa água. E a quantidade de luz também diminui. Então, diminui a capacidade fotossintética da planta. Ok? Dê uma observada nesse gráfico aqui. Vamos pegar esse bioma. Aqui estão os meses do ano. Observe que esse bioma ele está realizando fotossíntese o ano todo. Então, eu tenho certeza que esse bioma ele é perennifólio. Tá certo? Eu tenho certeza que ele é perennifólio, porque ele está realizando fotossíntese o ano todo. E eu tenho certeza que esse bioma é a floresta tropical. Por quê? Porque é úmido o ano todo e tem grande taxa de luminosidade o ano todo. Ok, galera? Beleza com relação a isso? Então tá beleza.